Boa noite, pessoal da Libras. Espero que esteja tudo bem com vocês. A aula 6, na verdade, hoje, é uma orientação para vocês em relação à prova bimestral, que será na semana que vem, e essa prova vai ser presencial, né? Então, eu resolvi aqui estar relacionando quais foram os conteúdos que nós vimos, né, durante aí as aulas anteriores, da parte teórica e da parte do vocabulário, tá bom? Então, para vocês terem uma retomada, coloco alguns links das aulas que foram ministradas anteriormente e coloco também na parte do vocabulário outros intérpretes sinalizando para vocês, para que vocês possam estudar e memorizar aí os sinais para a prova, tá bom? Então, vamos lá. Conteúdo teórico, pessoal. Então, vamos começar. A gente viu na aula 1, né, sobre a importância e o que é Libras, né? Então, só retomando rapidamente, porque eu coloco um link aqui que vocês devem acessar e estar estudando, né? Só vamos focar alguns aspectos importantes, né, para que vocês memorizem. Então, não esquecendo que Libras significa Língua Brasileira de Sinais, não podemos esquecer que a sua origem veio da França, lembrando, né, que o Dom Pedro II tinha um neto que era surdo, então ele traz uma pessoa surda para montar a primeira escola de surda no Rio de Janeiro, na época chamada do Instituto do Surdo Mudo, hoje o nome é INES, né? Existe até hoje, é referência para todo o Brasil. Então, nós tivemos aí a influência da língua francesa. Retomando também que é importantíssimo que Libras não é uma língua universal, ela é a língua de sinais do Brasil. Cada país tem a sua língua de sinais, que é relativa à língua, o idioma da língua mãe do país, certo? Então, não é universal, é apenas do Brasil. E o que mais que seria importante? A Libras é a primeira língua do surdo e é a segunda língua oficial do Brasil. Lembrando aqui, pessoal, como a gente está em diversos cursos, né? Está sendo homologada uma lei que, quando houver um empate num concurso público, um dos critérios de desempate vai ser quem tiver domínio de Libras, tá? Então, a Libras é importante, né? Muito importante. Para o enfermeiro saber atender uma pessoa que chegue surda, para o médico, e daí por diante, pessoal. Então, é importantíssimo que vocês tenham pelo menos o básico aí para saber se comunicar com o surdo, né? Então, repetindo, é a segunda língua oficial do Brasil e a primeira do surdo. Gente, Libras possui todos os elementos pertinentes a uma língua, né? Como gramática, sintaxe, que nós vimos também lá nos parâmetros da Libras, né? A diferença da língua portuguesa, que ela é uma língua visual gestual, né? Então, ela necessita da visão e de um sinal, diferente da língua portuguesa, que ela é oral e auditiva. Seria importante também estar ressaltando, pessoal, que a maioria dos sinais não são, existem sinais icônicos, né? E sinais que não são icônicos. E a maioria dos sinais não são icônicos. O que seria icônico? Que tem alguma semelhança com o que ele representa. E os sinais que não são icônicos não têm nenhuma semelhança com o que representa. Infelizmente, a maioria dos sinais em Libras não são icônicos, tá? Então, eu acho que seria o mais importante eu estar retomando com vocês seria isso daqui. Não deixem de acessar o YouTube e retomar aí as aulas anteriores. Bom, segunda coisa que nós vimos, pessoal, a história da surdez no mundo e no Brasil. Então, vocês também
retomem aí com esse link, né? E é importantíssimo a gente estar ressaltando, né, que houve sempre uma, uma discriminação muito grande em relação a toda pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, né? Elas eram, inclusive, jogadas de penhascos, lançados e sacrificados ao mar. Na Grécia, eles eram considerados incapazes para o raciocínio, e, enfim, eles nunca tiveram muito lugar aí na sociedade, né? Que era uma sociedade que priorizava a pessoa que não tivesse nenhum tipo de comprometimento físico ou intelectual. E com o decorrer dos anos, quando isso foi se modificando um pouco, o que ocorreu foi que eles priorizavam para o surdo que eles tinham que falar, que eles tinham que oralizar. Então, houve uma época aí, né, que eles eram forçados a falar, uma coisa que foi bastante complicada, né, porque os sinais é uma coisa natural, mãe, né, e aí a gente tem algumas figuras que foram importantes, né, como Michel Lepé, que ele é reconhecido na história da educação dos surdos, né? A gente tem também, defendia que a língua de sinais como natural da comunidade surda, né? Houve também o Congresso de Milão, que é importante estar ressaltando aqui, né? Que é onde representantes foram votar qual seria a melhor maneira de estar se comunicando, se seria oral ou gestual, e aí ganhou o oralismo. Enfim, foi assim marcado por muito sofrimento por parte aí do pessoal surdo. Relembrando, né, que o Ernest Rey, que foi o francês que veio para o Brasil, né, a pedido lá do Dom Pedro II, e ele que fundou aí a primeira escola para surdo do Brasil. Então, pessoal, retomem também essa história da surdez no mundo e no Brasil, tá? Que é importantíssimo também, né? Para esse processo nosso aí da compreensão, até a gente chegar na Libras oficialmente, né? Depois, gente, parâmetros da Libras, né? O que seriam os parâmetros da Libras? Seria a gramática da Libras, importantíssimo que vocês retomem. Nos parâmetros da Libras, a gente tem lá o alfabeto manual que vocês aprenderam, né? Como está digitalizando ou soletrando, né? Em Libras. A gente usa as mãos, né? É aconselhável que eu soletre devagar. Deixei claro que não necessariamente eu tenho que usar a mão direita, os canhotos podem usar a mão esquerda, a não ser que eu vá precisar usar das duas mãos para sinalizar. Muita atenção. Quando eu estou usando o alfabeto para estar soletrando substantivos próprios, que são nome de pessoas, lugares, ruas, países, ou algum sinal que não tenha libras, o termo correto que eu uso, gente, é soletração, tá? Então, eu vou estar digitalizando quando eu estiver usando o alfabeto, tá? E eu vou estar soletrando quando eu for digitalizar o nome de pessoas, lugares, ruas, ou algum sinal que não tem em libras, né? Quando eu for usar também aí os substantivos próprios. Então, cuidado com essa ressalva que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? E a gente sabe que, então, nessa soletração, cada letra tem um sinal, né, correspondente ao alfabeto, né? Nós vimos também que existem dialetos sociais, regionais e situações aí que, como o Brasil é muito grande, posso ter variações entre sinais, né? Outra coisa importantíssima, né? Como eu disse anteriormente, iconicidade e arbitrariedade, né? Então, os sinais, muitas vezes, têm alguma referência com o que representam, são sinais icônicos. Quando eles não têm nenhuma semelhança com o que representam, a gente chama sinais arbitrários.
E aí, gente, vamos lá aos parâmetros da Libras, que são 5, né? A gente começa com a configuração de mãos, que é o formato que a mão assume durante a realização de um sinal. A gente tem o ponto de articulação, que é o lugar onde incide a mão, predominantemente configurada. Nós temos movimento, porque alguns sinais têm movimento, outros não. E a gente tem a expressão facial, que ela vem complementar o sinal, né? Como eu disse anteriormente, não tem como eu sinalizar, por exemplo, alegre ou triste, sem a minha expressão facial estar alegre ou triste. E o quinto, né? Que seria orientação e direção. Alguns sinais têm uma direção em relação ao que eu estou sinalizando. Então, esses são os 5 parâmetros da Libras. Nós vimos também que existem algumas convenções, né, que são em relação à grafia, que quando eu vou, né, transcrever da língua portuguesa para Libras, eu tenho que usar letra maiúscula e caixa alta, tá? Então, na apresentação pessoal que vocês fizeram, provavelmente a legenda deve estar toda dessa forma. E nós vimos também que quando eu vou expressar nome de pessoas, lugares ou outras palavras que não possuem sinal, ela estará representada pelas palavras também em caixa alta, né, letra de imprensa maiúscula, só que separados por hífen. Não esqueçam disso. Então, se eu for soletrar o meu nome, ele vai estar separado por hífen. Vimos também, gente, que os verbos são sempre representados no infinito, que as concordâncias e conjugações estão incorporadas na sinalização, né? Então, vou dar um exemplo. Nós, normalmente, diríamos, você gosta do curso? Como que o surdo se comunica? Você gostar, curso? A gente pode perguntar, qual é o seu nome? Como que a gente vai soletrar isso? Como que a gente vai estar sinalizando isso? Nome, você. Idade, você, e daí por diante. Outra convenção que é importantíssima, a gente está relembrando aqui, seria que os pronomes pessoais em Libras, eu, tu, ele, nós, vós, eles, serão representados pelo sistema de apontação, e que em Libras é normal a gente apontar, né? Então, seria isso. Dei uma retomada, fiz aqui um esboço rápido, tá? Agora vamos, pessoal, para a parte de vocabulário em Libras estudado. Bom, gente, vocabulário em Libras, né? Então, eu estou colocando para vocês aqui, né? Foi a primeira comunicação aprendida por vocês. Inclusive, vocês estão usando agora no trabalho, que foi pedido até o dia 4, para vocês estarem postando aí no portal. A minha aula 5, eu oriento só, exclusivamente, como fazer esse trabalho. E aí, eu estou colocando um link aqui, diferente do que foi colocado nas aulas anteriores, para complementar e reforçar, né? Então, estudem aí o alfabeto, retomem aí o alfabeto, os numerais que nós vimos também. Lembrando aqui que depois do 9, os números são feitos por repetição, né? Então, o 10 seria 1 e o 0, 99, o 9 e o 9, e assim por diante, né? Pronomes pessoais, gente, também coloco aqui 2 links complementares para que vocês possam acessar e estar estudando aí os pronomes pessoais, né? Como que a gente se comunica com eles. E o cumprimentos e outros também, 2 links diferentes do que a gente viu nas aulas anteriores, para que vocês possam retomar e até às vezes perceber alguma diferença que tem, como eu disse, né, que como é muito grande o Brasil, a gente pode ter alguns dialetos sociais ou algumas variações regionais, né? Então, basicamente, seria isso que vai ser cobrado na prova, tá? Então, teremos 8 questões teóricas de múltipla escolha, né? Vocês vão marcar lá a opção correta. E a gente vai ter 4 questões que seriam abertas, que no caso, pessoal, vão ser do tipo disso daqui que eu estou mostrando para vocês agora.
Treinando a datilologia. Então, nada melhor do que eu estar checando, né? Aí a comunicação na Libras, a gente usando a datilologia, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, um texto assim, né? Em Libras, e vocês vão transcrever na língua portuguesa para mim, abaixo. Então, as questões abertas serão assim, tá, pessoal? E tem sinal também que a gente já aprendeu. Então, gente, traduzindo, né, aqui a datilologia, traduzindo aqui o que está escrito em Libras para a língua portuguesa, está lá. Nunca foi visto amor maior, ok? Então, é tipo assim que vai ser cobrado na prova. Mais um exemplo para vocês. Tá aí, pessoal. Vai estar bem nítido o sinal. Eu vou estar usando realmente aí o alfabeto digital, tá? Então tá lá, facinho, ó. Ler transforma vidas, ok? Então vocês vão escrever embaixo o que eu escrevi lá, né? Em Libras, usando a datilologia. Pessoal, abaixo aqui, prestem bem atenção, eu escrevi meu nome, Vânia, escrevi Facica. Então, atentem à grafia, certo? Como o meu nome é um substantivo próprio, de facica também é um substantivo próprio, o que eu fiz? Eu usei letra maiúscula, né? Caixa alta, tá vendo? E eu usei o hífen, que é esse tracinho que existe entre as letras aqui, tá? Então, atento. Quando eu for colocar exatamente, né, os substantivos próprios, ou algum sinal que não tenha na Libras, eu preciso usar dessa maneira aqui, tá bem? Então, espero que eu tenha dado aí uma luz para vocês em relação à prova e amanhã teremos o plantão de dúvidas. Pessoal, seria só isso por hoje. Um abraço a todos e até a próxima.